queria com vocês hoje, aqui à tarde, gente, fazer um passeio. Vamos passear? Vamos lá? Vamos para o Evangelho? Vamos lá, gente. O Evangelho é uma coisa maravilhosa. O Evangelho tem um poder tremendo. Quando nós nos reunimos para pensar nele, nós recebemos aí uma quantidade imensa de vibração e de energia. Basta a gente parar um pouquinho e sentir, não é? Nós aqui reunidos em nome do Evangelho. E os nossos amigos espirituais, esses amigos verdadeiros nossos, estão aqui conosco, alegres. Nós estamos dando uma alegria para eles. O fato de nós estarmos aqui para estudar o Evangelho. Vamos sentir isso. Não é? Esse é o clima que o Evangelho traz para a gente. Não é, gente? E o nosso Evangelho, ele tem aí 238 fatos. E esses fatos, nós temos 183 que estão narrados por um evangelista só. 32 fatos são narrados por 2 evangelistas. 53 são narrados por 3. E 20 são narrados pelos 4. Não é? Eu gosto desses dados do Evangelho. É bom a gente aí procurar compreender como é que foi feito, como é que ele foi estruturado. Por quê? Gera um entendimento maior. Entendeu? Não é? Vai entendendo aos poucos, vai praticando. Aí as energias vão chegando na gente, nos auxiliando nesses combates que todos nós temos todos os dias. Principalmente quando nós estamos encarnados. Não é, gente? Vamos lá. Vamos lá para a semana final do Mestre entre nós. Ele tinha adentrado em Jerusalém, minhas irmãs e meus irmãos, apoteoticamente, naquele domingo, que nós chamamos Domingo de Ramos. Aquela figura, um homem de 1,80 m montado num jumentinho pequeno. Chamava a atenção, mas ele já era muito conhecido. E as pessoas, a elite, tinham medo tremendo dele. Não é? E ele adentra em Jerusalém, se dirige ao templo, e lá, como outras vezes, ele ensinava. E felizes aquelas pessoas que tiveram aí fisicamente esse contato com ele. Felizes. E muitos deles ainda, poucos hoje em dia, muitos naquela época, não sabiam quem é que estava ensinando para eles. Hoje a gente já sabe mais isso, não é? Ele estava lá não mais no domingo, terça-feira. Esse fato é um desses 153 acontecimentos que são narrados aí por Mateus. O Evangelho de Mateus é feito para os judeus, gente. O Evangelho de Marcos é feito para os romanos, gente. E o Evangelho de Lucas é feito para nós, os gentios, não é? E o Evangelho de João é feito aí, já que nós falamos dos outros 3, vamos falar de João, não é? João escreveu o Evangelho dele para o 3º milênio. E nós aí, nesse fato, narrado ali por Mateus, Marcos e Lucas, o nosso mestre estava no templo. E nos últimos dias que ele lá foi, ele foi extremamente candente, forte, incisivo contra a elite, contra os fariseus, contra o sinédrio, contra os doutores da lei, contra os escribas. Pegou pesado. E ele lá estava ensinando, numa data especial, porque estava muito próximo da Páscoa, não é? A Páscoa é aquela grande festa onde os judeus iam para Jerusalém, iam para uma série de comemorações, ou seja, a cidade começava a ficar repleta, cheia de pessoas, e indo a Jerusalém, ia-se certamente para o templo. O mestre lá estava. E eu queria ver aqui com vocês aqui, para nós não perdermos, né? As minhas palavras são fraquíssimas perto do escrito do Evangelho. E entrando ele no templo, vieram de novo, perambulava Jesus pelo templo, Marcos, e capítulo 11 de Marcos. E vieram a ele os principais sacerdotes e escribas e os anciãos.
estavam aí sobressaltados, porque no sábado anterior ele tinha feito uma coisa que realmente mexeu com toda aquela região. Foi a ressurreição de Lázaro, foi no sábado, antes do domingo de Ramos. E aí a elite estava realmente preocupadíssima. E aqui os 3 evangelistas falam que os principais sacerdotes do templo, do Sinédrio, ou seja, minhas irmãs e meus irmãos, Anás, Caifás, procuraram Jesus e foram até ele para, mais uma vez, para perguntar para ele, e disseram: com que poder faz dessas coisas? Ou quem te deu este poder para fazeres essas coisas? Várias vezes eles buscavam perto de Jesus saber qual é que ele buscava, quem o auxiliava. E o mestre nunca disse a eles. Por quê? Porque eles não mereciam saber isso. E aqui não foi a última tentativa, foi mais uma das tentativas. Imaginem só, Anás, Caifás, poderosos, atrás daquele pessoa que ele julgava intelectualmente mais fraco do que ele, mas que sempre o surpreendia nas palavras, nas colocações, na sabedoria e nos feitos. E perguntaram, e fizeram 2 perguntas para ele: com que poder ele fazia essas coisas e quem tinha dado esse poder para ele? Vocês sabem, não sabem, gente? Essas respostas que os poderosos não sabiam. Por que eles não sabiam? Porque o orgulho, a vaidade deles não permitia que eles aceitassem que aquela pessoa, tinha mais força do que eles. E o mestre, olhando para eles, aquelas figuras emplumadas, cheias de joia, pintadas, cercadas por guardas, não é? E diz para elas, num raciocínio entre os rabinos, não é? Você fazia uma pergunta e eles respondiam a pergunta com outra pergunta. Essa é a maneira deles lá conversarem. Aí o mestre disse: respondeu-lhes Jesus: perguntar-vos-ei uma palavra, e se me responderes, eu vos direi com que poder faço essa coisa. Minhas irmãs, meus irmãos, o mestre, a partir desse momento, a mente dele se volta para João Batista. Eu estou aqui com vocês hoje, estudando aqui, gente, um desagravo que Jesus fez a João Batista. João Batista já tinha sido decapitado. Herodes Antipas o mandou decapitar. E o mestre, nos últimos dias dele, ele conversa com esses poderosos a respeito quem foi João Batista. Quem foi João Batista? Sinteticamente, a gente vai a Mateus, lá no capítulo 11, o versículo 11, quando Jesus, respondendo a uma pergunta dos discípulos de João Batista, não é? Depois ele fecha a questão dizendo: olha só a frase que eu vou falar, minhas irmãs e meus irmãos: dos nascidos de mulher, ninguém maior do que ele, e o menor do reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, João Batista, dos nascidos de mulher, que somos nós, ninguém é maior do que ele, não é? Então aí Jesus aí mostra quem foi, quem é. Nós nos fomos, né? Nós somos ainda João Batista. Ou seja, ele, Jesus, pergunta àqueles poderosos, não é? O mergulho é batismo, né, gente? Estou lendo aqui uma tradição que eu gosto muito, é do Pastorino, a sabedoria do Evangelho, disponível para todo mundo. Só chegar na internet e colocar lá, a sabedoria do Evangelho, e baixa de graça, não é? Na opinião de muitos,
eu estou no meio, o estudo mais profundo do Evangelho que nós temos aqui entre nós. A sabedoria do Evangelho. E, ou seja, aqui então o nosso mestre, ele pergunta àqueles poderosos, gente, o batismo que João pregava, falava, fazia, inclusive o próprio Jesus foi por ele batizado, não é? Ou seja, ele pergunta se era dos homens ou divino. Pergunta pesada. Eles tentavam enrolar a Jesus, me pergunta o termo, não é? E, normalmente, sempre eles se perdiam nisso. Quando Jesus faz essa pergunta para ele, não é? Porque se o batismo que João fazia, arrependei-vos, arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Esse é o chamamento que o João Batista fazia, nas margens do Rio Jordão, 2 anos e poucos antes, não é? E quem ia lá ser batizado depois desse chamamento? Os poderosos? Não iam. Iam lá, segundo Jesus, né? As meretrizes, os publicanos, as pessoas ali pequenas, socialmente falando, buscavam esse batismo. Aí o mestre, então, nesse desagravo, ele faz essa pergunta para os poderosos. Se o batismo de João, eu repito, se era humano, uma criação de João Batista, ou era uma coisa que veio de Deus? Eles não podiam responder essa pergunta. Não é? Eles não podiam responder essa pergunta. Por quê? Olha só aqui o que Mateus, Marcos, o Evangelho de Marcos são 16 versículos, também não dos Evangelhos, não é? O Evangelho de Marcos foi feito por Marcos e por Pedro. Quando? Onde? Em Roma. Quando Pedro e Marcos foram a Roma, que era a capital do mundo, para falar sobre Jesus. Em lá chegando, eles precisavam de um texto simples, explicado, diferente de Mateus, que era carregado da cultura judaica, que os romanos fizeram esse evangelho, não é? Pequenininho, 16 capítulos, e, ou seja, onde aqui nós estamos vendo agora. Aqui o nosso Marcos, o nosso Pedro, então coloca para a gente a pergunta de Jesus, e depois ele fala como é que a pergunta calou fundo naquela elite, não é? E raciocinavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, não é? Jesus ia perguntar, e por que vocês não acreditaram no batismo? Ninguém foi, os ricos não foram, não é? Olha só aqui, e se dissermos dos homens, não é? Eles temiam o povo. Nós não podemos, no quadro que nós estamos aqui vendo hoje, Jesus aqui estava cercado, aquelas pessoas estavam cercadas por uma multidão de pessoas, não é? Então, se eles respondessem que o batismo de João Batista não era divino, era dos homens, as pessoas que consideravam o nosso Batista um profeta iriam se revoltar contra a resposta deles, não é? E aqui ainda, no texto de Lucas, que também fala esse fato, ele até diz aqui, não é? Que o povo nos apedrejará, pois está certo de João ser um profeta. Ou seja, olha só, o poderoso Caifás, o arquipoderoso Anás, não é? Ali, diante de Jesus, foram simplesmente impossibilitados de ter a resposta do que eles pediam. Por quê, gente? Porque simplesmente eles não tiveram a humildade de aceitar que o batismo de João Batista era divino. Porque eles foram orgulhosos e não aceitaram não ser batizados. E naquele momento ali, o mestre faz esse aí desagravo para João Batista, não é? Eu acho essa passagem aqui muito interessante. Aí eles responderam diante do povo que não sabiam. Aí o mestre fecha essa parte da conversa com eles, dizendo: Jesus
E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. E Jesus disse: nem eu vos digo com que poder faço essas coisas. Mais uma vez, eles saíram aí desapontados, né? Não tiveram o que eles queriam tanto saber. Ou seja, também se Jesus tivesse dito para eles, né? Jesus não dizia quem era ele, o que ele fazia por palavras, mas dizia assim por ações. Quem é que poderia ressuscitar uma pessoa que estava já sepultado há 3 dias atrás, como foi feito no sábado anterior a essa conversa, na figura, não é? Retratada tão bem no Evangelho de João. Aliás, é só João que fala isso. É só o capítulo 11 de João que mostra essa ressurreição que mexeu tanto com as pessoas. E nós temos também aqui uma continuidade deste assunto, não é? Por onde? Por Mateus. O Evangelho de Mateus, minhas irmãs e meus irmãos, é o Evangelho, ele tem 1070 versículos, 28 capítulos. É o primeiro do Evangelho. Há algumas pessoas aí que tentam colocar Marcos como o primeiro, mas tentativa infrutífera. Por quê? Porque o nosso Mateus, o Levi, ele é chamado, ele foi convocado para ser discípulo de Jesus, não é, minhas irmãs e meus irmãos? Ele foi convocado, ele mesmo retrata. Ele era um coletor de impostos, um publicano odiado, em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade onde Jesus ficava muito, na Galileia, não é? E Jesus lá, o próprio Mateus conta que, como Jesus o chamou, ele estava na banca, Jesus passa e o chama e ele segue Jesus. E a partir daí, Mateus, publicano, cobrador de impostos, ele era uma pessoa organizada. Organizado. Ele sabia ler, sabia escrever. E se ele cobrava impostos, não é? Ele tinha que ter uma organização, manter as coisas, escrever, anotar, não é? Ou seja, aí quando ele é chamado para ficar perto de Jesus, ele continua fazendo o que, gente? Anotando, registrando, não é? Ou seja, aliás, quando ele, na espiritualidade, foi convidado a fazer essa missão, já o foi exatamente por causa dessa característica. Ele era uma pessoa, então, que ele ia registrar, ele ia deixar com a forma mais clara o que Jesus fez e falou. Como é que a gente pode falar isso assim? Olha, basta que nós olhemos o Evangelho dele, não é? O Evangelho dele, nós temos 3 capítulos no Evangelho de Mateus, nos quais nós aí temos aí a essência do ensino de Jesus. Sermão da montanha. Ele está onde? Está em Mateus e está em Lucas. Em Lucas ele está espalhado, não é? Já em Mateus não. O capítulo 5, são 48 versículos. O capítulo 6 tem 34 versículos e 29 no 7º. 111 versículos. Vocês querem saber de uma notícia? Pega aí esse livro que foi lido aqui pela senhora aqui, não é? O Evangelho segundo o Espiritismo. Do 111 tem 109 versículos nele. Ou seja, esse livro ali, ele na verdade, ele transparece o sermão da montanha, principalmente aí no registro maravilhoso de Mateus. Ou seja, é mais uma ocasião na qual, minhas irmãs e meus irmãos, a gente vê aí na diligência de Mateus, proporciona a todos nós, gente, uma oportunidade de entrarmos no fato e de irmos do começo ao fim do fato. É o que acontece aqui, não é? O nosso Mateus testemunha dá o fato. Isso é importante? Importantíssimo. Nós temos 2 evangelistas que testemunharam o que escreveram. Qual foi o outro? Por favor, me esqueci. João e Mateus. João é evangelista, não é? João foi o primeiro a ser convidado por Jesus. João é uma pessoa muito especial, minhas irmãs e meus irmãos. Por quê? Vamos analisar aí os nossos evangelistas, os nossos apóstolos. Os 12, 11
tiveram uma morte violenta, menos um. Quem? João Evangelista. Isso quer dizer alguma coisa? Quer dizer muito, não é? Ou seja, esses dois, Mateus e João, o evangelho deles foi escrito por pessoas que assistiram o que estavam escrevendo. Não é? Eu não estou desmerecendo Marcos. Marcos, inclusive, tem muita presença de Pedro, não é? E Lucas, o evangelho dele, são 24 capítulos, né? 1140 versículos. O evangelho de Lucas, ele tem as suas brilhos fortíssimos, não é? Brilhos fortíssimos. A presença de Maria nele. Maria, mãe de Jesus, é muito presente no evangelho de Lucas. Vocês gostam de Maria? A nossa mãe. Alguém aí conhece a Salve Rainha? Eu conheço. Não é? Reza bastante essa oração. Ela tem 1000 anos. E ela está sendo muito necessária agora. Eu rezo ela todos os dias. Eu também. Mas vamos lá, gente, vamos voltar lá, não é? Vamos voltar lá para aquele momento no qual Jesus desconcertou Anás e Caifás e continuou a ensinar para eles, ainda fazendo esse desagravo ao nosso João Batista. O mestre, em seguida, que ele falou que não ia responder, porque eles não responderam a pergunta, o mestre continua. E o nosso Mateus, ali perto, diligente, escreveu. Mas numa parábola que é exclusiva de Mateus. Tá? Então esse texto aqui, essa parábola que o mestre só tem em Mateus. Ou seja, aí Jesus continua o ensinamento. O mestre fala, mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, né? Olha a parábola. Chegando ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha. As parábolas de Jesus, minhas irmãs e meus irmãos, elas são assim um repositório imenso, não é? De profundos ensinamentos. O nosso mestre realmente, ele foi, sem sombra de dúvida, o maior pedagogo, não é, existente. Por quê, gente? Porque as colocações dele sempre tinham com base algo que aquelas pessoas que estavam ouvindo faziam no seu dia a dia, no comum das coisas. Isso é muito importante. O conhecimento, o ensino fica retido, não é? Você faz uma aliança mental com o que ele quer ensinar, uma coisa que já tem em você. Aí ele cita aqui, a questão dos filhos era fácil, mas ele fala aqui sobre o trabalho na vinha, não é? Quando a gente volta à época de Jesus, a gente vê que o trabalho na vinha, ou seja, na vinha fazia o quê? Vinho, não é? Era um trabalho dos mais importantes que tinha naquela ocasião. Era o trabalho ali, lá na época de Jesus, naquela região, tinha a pescaria, não é? As pescas no lago e o trabalho na vinha. Não é? Onde as pessoas, quem tinha vinho eram pessoas de mais poder aquisitivo, não é? Então aqui o mestre levou toda aquela pessoa de nós também para uma vinha, onde tinha um proprietário e tinha 2 filhos, não é? Aí ele conta então com esse homem, de manhã cedo, não é? Ele chega perto de um dos filhos e ordena, não é? Que o filho vá trabalhar na vinha. Aí o filho respondendo ele, não quero. Depois, porém, tendo mudado a mente, foi. Isso é importante esse detalhe, não é? E depois ele foi perto do segundo filho e disse para ele, foi ao outro e disse o mesmo. O segundo filho respondendo ele, eu vou, Senhor. E não foi. É interessante também. Os evangelhos, eles foram aí escritos, não é? Na época de Jesus, principalmente de Mateus, e ao longo dos anos, esses evangelhos foram levados aí, eles ficaram quase que sem ter outras pessoas a não ser a Igreja Católica, não é? Que manteve o escrito. E, ou seja, houveram nos locais da igreja, né, nas abadias,
não é? Esse evangelho foi colocado e muitas vezes, quando a gente pega, um vem de uma parte, outro vem de outra, a gente vê assim que as coisas ficam. Alguém modificou isso. É o caso aqui, sabe? A ordem que quem foi chamado primeiro, se foi o que falou que ia e foi, ou se foi o que falou que não ia e foi. Isso é apenas um detalhe que aumenta mais o conhecimento da gente, não é? Mas o importante é que ele, não é? O mestre, o dono da vinha, ele pergunta a um filho, e um filho, não é, disse que ia e não foi, não é? E o outro filho, primeiro ou segundo, não tem tanta importância, disse que ia e foi, não é? Ou seja, aqui para a gente analisar, isso não foi colocado à toa, não é? Aí o mestre conta então para Anás e Caifás essa história. O filho foi chamado e foi. O filho foi depois, ele falou que não ia e modificou o pensamento, isso é importante, né? E foi. E o que falou que não ia, né, que ia e não foi, não é? Aí Jesus, ele vira para Anás e Caifás e pergunta para eles, não é? E a pergunta ele faz: qual dos dois filhos fez a vontade do pai? Alguém tem essa resposta aí? Não é? O que cada um de vocês pensa? A seca já está chegando, né? Quem fez a vontade do pai? O que falou que não ia e foi. Ou o que falou que ia e não foi. Não é? Essa pergunta é fácil de responder, né? Ou seja, mas Jesus fez essa pergunta, não foi para a gente não. Ele fez essa pergunta, foi para Anás e Caifás. Não é? Eu fico imaginando aí o pensamento dos dois. Já está meio confuso, não é? Porque Jesus já tinha dado aquela coisa para ele na primeira parte, agora fez uma pergunta para eles. E aí eles aqui falaram, qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo. Vocês já notaram essa expressão, em verdade vos digo, no Evangelho? Qual a importância que vocês dão para ela? Em verdade vos digo. São duas afirmações. São. Uma questão até de forçar, de mostrar que o ensinamento é mais profundo. Tá? Quando a gente vai no Evangelho de João, a gente vê muito essa expressão. O Evangelho de João, ele tem um objetivo, gente. Ele quer mostrar que Jesus é médium de Deus. Médium de Deus. Ou seja, que Deus fala por Jesus. Não é uma manifestação de Deus, mas na imanência, né? Deus é uma coisa mais forte para a nossa mente acanhada, não é? Mas na imanência de Deus, não é? Uma manifestação dele fala por Jesus. E para que este fato fique fácil da gente perceber, é colocada essa expressão. Na verdade vos digo. Tá bom? Ou seja, quando nós, no estudo do Evangelho em nossas casas, que é importantíssimo, quando nós ouvimos essa expressão, olha aí, isso aqui é um recado do homem, lá em cima, para a gente, né? Mas, atenção para isso. Ele fala aqui, então, que, na verdade vos digo, que os cobradores de impostos e as meretrizes vos precederão do reino de Deus. Pegou pesado. Pegou pesado para quem, gente? Para Anás e Caifás. Diante de um povo, não é? Jesus afirma para eles, não é, que as meretrizes, os cobradores de impostos, iam chegar no céu antes deles. Não é? Não foi pesado? Merecido? Foi merecido também, não é, gente? Jesus tem muitas facetas, gente. Muitas facetas. No estudo do Evangelho, a gente vê momentos dele, assim, ironia, de alegria. Muitas, sabe, a gente tem que parar, não é? E deixar que ele, né, que haja uma interface entre nós e ele, para nós sentirmos aí o estado dele naquela hora. O Evangelho traz isso para a gente. O
O Evangelho traz isso para a gente. É só estudarmos com a nossa alma, com o nosso coração. Isso acontece conosco. E aqui então, ele aí lhe dá um balde de água gelada, não é? Em Anás. Eles ouviram aquilo tudo e tiveram que engolir. E o mestre continua aqui, não é? Ele fala, porque João veio a vós no caminho da perfeição. Olha o desagravo, não é? Eu repito, porque João veio a vós que as pessoas, no caminho da perfeição, e não lhes fostes fiéis. Mas os cobradores de impostos e as meretrizes lhe foram fiéis. Vós, porém, vendo-o, não mudastes vossa mente depois, para lhe serdes fiéis. Olha aqui, gente, não mudardes a vossa mente. O filho falou que não ia, mudou a mente e foi. Essa é a questão aqui desse estudo nosso hoje, não é? É nós nos voltarmos para a nossa mente. Nós nos voltarmos para onde? Para dentro de nós mesmos, não é? E aí é a necessidade que a gente tem, que o Evangelho nos leva para isso, de nós colocarmos os nossos esforços, minhas irmãs e meus irmãos, para mudar as nossas mentes. Mudar as nossas mentes como? Olha, nós aí, quando nós nos voltamos para dentro de nós mesmos, a gente, num raciocínio, não é rigoroso, mas sincero, nós temos que olhar para dentro da gente e buscar na gente, não virtudes, mas as coisas que nós fizemos, que constantemente pululam na nossa vida, coisas que nos desagradam. Todas elas são fruto de ações nossas, pensamentos nossos do passado, não é? Quando a gente para e analisa com sinceridade, segunda bem-aventurança, bem-aventurados que choram, não é? Porque eles serão consolados. Chorar, consolar. Quando a gente reconhece, isso é muito importante, que as coisas que acontecem conosco são frutos de uma ação pretérita do passado nossa. Não julgarmos para os outros. Nós espíritas temos um bode expiatório, os obsessores. A gente coloca a culpa neles. Não é? É difícil a gente assumir a responsabilidade pelas coisas nossas. O mestre, ele joga isso na cara de Anás e Caifás, dizendo, inclusive, que eles não mudaram a mente deles, não é? Diante do que João Batista fez. E nem também mudaram, nem com as coisas que Jesus estava falando. Provavelmente esses dois aí, 2000 anos, eles devem estar já numa situação já de reflexão profunda, já mudaram a mente deles. Minhas irmãs e meus irmãos, essa é a lição para nós, não é? A necessidade de nós olharmos para dentro da gente. Olharmos aí, né, as coisas que acontecem conosco hoje, não é? Todas elas fruto de algo que nós fizemos, não é? E aí assumirmos que nós somos responsáveis por isso. Isso é importante? Muito importante. Mas tem alguma coisa mais importante que isso? Tem. Mais importante que isso tem, gente. Não é? É nós vemos como é que nós estamos reagindo às coisas que acontecem conosco hoje. Isso é misericórdia de Deus. Não é? A nossa reação é que mostra realmente se nós mudamos a nossa mente. É a nossa reação. Não é, gente? Das coisas que acontecem conosco. Isso não é difícil. Isso não é difícil. Mas isso é uma coisa que a gente tem que fazer. Ninguém vai fazer isso por nós. Não é? Essa verificação dentro de nós mesmos. E ver e provocarmos aí essa nossa mudança de mente. Isso é muito importante. Mudar a mente. Isso é muito importante. Será que no último momento eu posso falar por que isso é muito importante? Para quem é que Jesus apareceu ressuscitado? Para quem? Primeiro, a minha pessoa viu. Por quê? Porque ela foi a quem mais modificou a mente dela. Por isso. Não é?
tinha uma posição de vida difícil, não é? E ela, quando conhece Jesus, ela faz isso. Recicla a mente dela. Também que recebeu esse emprego. Vocês mulheres. Maria Madalena é vocês mulheres, não é? Que tem essa coisa tão maravilhosa dentro de vocês. Amor materno. Deixa que explote em vocês. Forte. Não é? Claramente. Louvado seja o nosso Pai. Louvado seja o nosso Criador.